E nós vamos falar agora sobre o choro da esquerda, meu amigo, que o choro tá grande. Eu vou te falar uma coisa. Ontem, como a gente falou para vocês, o Congresso derrubou o decreto do IOF do Lula, né? O Lula tinha aumentado imposto, o pessoal do Congresso não gostou, ninguém no Brasil gostou, todo mundo viu que o aumento de IOF é aumento de imposto para todo mundo, que todo mundo ia pagar por esse custo, esse aumento de despesas do governo no final das contas. O Congresso barrou, falou que queria que o governo cortasse mais despesa, cobrou o planejamento do governo para cortar mais despesas, o governo não quis que aumentar o imposto de qualquer jeito, inventou um negócio que não, que IOF é imposto de rico, que vocês estão querendo que rico pague pouco imposto, porra nenhuma, IOF todo mundo paga, meu amigo, tudo que você compra tem IOF lá no meio do negócio. Enfim, o governo perdeu ontem, perdeu feio. A choradeira tá grande. Por quê? Porque perdeu por 383 votos contra o governo. Isso daí é placar de impeachment com folga. 342 votos faz impeachment do Lula. 383 é com folga. Então, ou seja, a situação do governo agora é desesperadora. O governo Lula acabou, cara. Não tem mais governo Lula. Acabou o governo Lula. Vamos entender esse caso aqui, o desespero do Lula. E ó, o Lula tá falando em entrar no STF. Gilmar Mendes já deu, ó, não vai colar não, hein? Essa notícia foi sugerida por Olha Mãe, Peter leu meu apelido, Peter pode ser confundido com Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal aqui trazendo a real. A derrota se assemelha a momentos pré-impeachment. É verdade. Um governo que não consegue ter um terço dos votos do Congresso, não teve um terço, teve só 100 votos. Num Congresso de 514 deputados, nem 100 votos, foram 98 votos contra essa derrubada do decreto. É um governo que faliu, não tem mais como fazer nada o governo Lula, né? Lula não sofrerá impeachment como no caso da Dilma e do Collor, segundo a LCA. Mas a ruptura, que é no caso atual político-eleitoral, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que não vai ter impeachment, mas o Lula não consegue fazer mais nada nesse governo, o Lula já não controla o país mais, né? O Lula não vai ter impeachment porque não teve movimento de impeachment pedindo impeachment do Lula. A verdade é essa, se tivesse, o Lula poderia estar sofrendo impeachment nesse momento, não tenha dúvida. O Lula é para ter sofrido impeachment, era para estar sendo tirado da presidência, porque esse cara é ilegítimo por definição. Nem quem votou no Lula apoia o Lula, é um presidente transplantado, né? E o transplante foi rejeitado. Aqui, ó, a esquerda está em polvorosa, a esquerda está chorando, cara, mas chorando. Mota desrespeita o governo Lula e deixa de atender a Haddad e Gleice, sniff. Caramba, bicho, que... Chora na cama que é lugar quente. Aí pegaram a imagem do Hugo Mota bebendo uísque numa festa. Lá, pô, deixa o cara beber o uísque dele, pô, quem se importa? Eu também não gosto do Hugo Mota, não. Mas nessa daí ele foi campeão, cara. Isso daí encurralou o governo lindamente, né? E por culpa do governo, como a gente explicou aqui, teve vários motivos para o Hugo Mota fazer isso, e justamente um dos motivos é que o governo Lula estava botando a culpa de tudo no Congresso. Não, porra, acaba com isso, né? Aqui, ó, após derrota no Congresso, Lula telefona para Alcolumbre e Hugo Mota. Os aliados cobraram a articulação mais firme de Lula e integrantes do governo não descartam recorrer ao STF após o revés no IOF, né? Ou seja, o pessoal falou pro Lula, olha só, não vai mudar não tem esse negócio não. Agora, é pior ainda, a gente vai ver depois que o pessoal do STF já falou que não vê base legal para isso, que não quer judicialização disso daí, e mais do que isso, o Congresso já falou que se o STF se meter nessa história, que vai ter volta. O que seria a volta? A volta seria anistia, meu amigo. Seria ótimo. É isso daí, tem que ter anistia mesmo, seria lindo de morrer isso daí, né? Aqui, ó, o pessoal chorando aqui, assim, Lula deveria desmontar todo o ministério, dada essa colisão inexistente. Essa colisão nunca existiu mesmo, eu falei desde o início, né? Qual que era a base do governo Lula no Congresso? Era União Brasil, PP e republicanos, né? Ou seja, era só gente da direita, cara. Eram partidos que, ok, a liderança do partido aceitou fazer parte da base do governo Lula em troca de alguns ministérios e coisa e tal, mas que os deputados em si não iriam aceitar, porque são deputados da direita, jamais votariam com o Lula. Essa ideia idiota, eu não sei quem foi o idiota, retardado mental, que deu a ideia de botar esse pinguço corrupto na cadeira de presidente, né? Porque não tem nenhuma sustentação, ninguém gosta do Lula. De novo, nem quem votou no Lula gosta do Lula.
O Lula foi eleito porque fizeram uma campanha enorme contra Bolsonaro. O pessoal do STF lá botou, o TSE botou lá o dedão na balança lá, proibindo propaganda de um lado e deixando só do outro. Fizeram um absurdo no final das contas, botaram esse cara lá achando que ia dar certo. Não, conseguimos. Transplantamos o paciente, transplantamos o Lula, o jabuti no alto da árvore. E o transplante está dando errado, né? O Lula está sendo rejeitado aqui. Aqui, ó. Na CIF, começou o cerco total ao governo Lula. Já devia ter começado no primeiro dia desse governo. Esse governo nunca teve legitimidade no final das contas, né? Agora o pessoal tá vendo que tá indo tudo pro buraco mesmo. O Lula, cada vez mais que ele vê que ele não tem como convencer as pessoas, ele recorre ao STF. E no que ele recorre ao STF, ele colhe mais animosidade do Congresso. E se vocês estão achando que o problema é o Congresso, e algumas pessoas estão falando que o problema é o Congresso, não, tem que lembrar que o Congresso foi eleito, tão eleito quanto o Lula, né? E a questão é que no caso do Congresso o pessoal não conseguiu botar o dedão na balança o suficiente lá para eleger deputados da esquerda, e no final das contas o Congresso reflete muito mais a posição, o posicionamento político brasileiro. Não estou dizendo que não tenha muita gente lá no Congresso que é só fisiológico mesmo, que só está lá por causa do dinheiro. Tem muita gente assim. Mas tem muita gente que está de forma ideológica. E essa decisão do IOF foi uma decisão ideológica. Ninguém quer mais imposto. O governo Lula está já gastando dinheiro demais, não tem força mais para nada agora, né? Aqui, ó, o Congresso só derrubou 3 decretos presidenciais e o último tinha sido em 1992. Veja o lado positivo. Quando derrubar o próximo decreto do Lula, vai ser agora o do IOF que foi derrubado. Pronto, né? É direito do Congresso derrubar decreto do presidente, sim, está na Constituição. O Congresso pode fazer isso e fez muito bem feito, porque era um decreto absurdo. O Lula está querendo vender a ideia de que IOF é imposto de rico, não é não. IOF é pago por todo mundo paga IOF. Quando você compra pãozinho na padaria, o trigo no Brasil, a maior parte dele é importado, né? Então você tem que mandar dinheiro para o exterior para poder receber o trigo, né? Quando você compra alguma coisa é assim, né? Vai entrar imposto nisso daí, vai entrar IOF, ou iria entrar IOF nisso daí. Todo mundo paga IOF, não tem esse negócio que é imposto de rico, não. Todo mundo paga IOF, né? Aqui, ó, o Congresso trucou o Lula e o processo de impeachment deixa de ser um devaneio. Eu acho que não vai ter impeachment do Lula, não, tá? Já ficou muito em cima da hora. Se a gente começar a fazer os protestos... o problema todo foi esse, né? O problema todo foi o 8 de janeiro. Se não tivesse havido o 8 de janeiro, a gente teria começado os protestos pelo impeachment do Lula já em 2023, e a essa altura a gente já estaria com o impeachment já feito do cara. Começar os protestos agora tem um problema, porque impeachment não é um processo rápido, né? Então vai levar pelo menos um ano. Um ano daqui já vai ser julho do ano que vem, ou seja, já está nas vésperas da eleição do ano que vem, né? Aí o que acontece? Duas coisas. Seria até bom ter um impeachment, porque tornaria o Lula inelegível, né? Tiraria ele da eleição ano que vem. E sem o Lula não tem ninguém na esquerda que possa ficar no lugar dele, né? Mas a verdade é que isso influencia o Congresso. O Congresso vai falar, pô, vou fazer um processo de impeachment agora para tirar o cara às vésperas da eleição. Aí o pessoal meio que deixa para lá. Mas que tem voto agora para tirar o Lula, tem com certeza, né? Aí tá o pessoal chorando, não, porque o Congresso só pensa nos seus interesses, que não sei o que lá, que a proporcionalidade está errada. Não, mas olha só, o Congresso foi eleito do mesmo jeito que o Lula, meu amigo. O pessoal votou no Congresso do mesmo jeito. Por que o interesse do Lula é que tem que ser satisfeito, e não o interesse do Congresso que tem que ser satisfeito? Eu diria que, do ponto de vista representativo, o Congresso é muito mais representativo do que o Lula. Ele está falando que ele está criticando a proporcionalidade entre o número de deputados e pipipipopopó, mas para pensar, seu Merval, o Lula é um só. E certamente não me representa, e certamente não representa a imensa maioria da população brasileira. De novo, até quem votou no Lula é contra o Lula, né? Aí tá o pessoal aqui chorando aqui, as 2 gotas d'água que entornaram um mar de insatisfação de Mota e Alcolumbre contra o governo. A gente já falou sobre isso. É a questão a entrevista do Fernando Haddad dizendo que tinha que criticando a Câmara, dizendo que a Câmara estava gastando dinheiro demais e não sei o que lá. E a estratégia de passar a culpa da responsabilidade pela derrubada dos vetos, as eólicas, para a oposição, né? Sendo que o PT votou pela derrubada do veto, mais até do que a oposição no final das contas, né? Então, ou seja, foram as duas... A gente já tinha falado sobre isso, mas a verdade é que o ponto central é o seguinte, é que a popularidade do governo Lula está em queda livre. O Lula não tem popularidade, ninguém gosta do Lula. Aí, ou seja, o que você começa a ter? Você começa a ter o pessoal retraindo, se afastando do Lula, pensando já nas eleições de 2026. Esse é o principal problema. A questão de emenda,
emendas e não sei o que lá, isso tudo é subjacente, né? O problema todo é o Lula, que é um governante impopular, ninguém gosta do Lula. A gente vai fazer mais um vídeo hoje sobre a pesquisa que saiu, ele caiu abaixo de 40% de aprovação, tá? Que era a marca que, segundo o próprio PT tinha colocado, se o Lula caísse abaixo de 40%, que ele não se candidataria ano que vem, né? Eu não acho que isso vai acontecer, como eu expliquei para vocês, porque ele não tem alternativa ao Lula. Mas o fato é que ele continua caindo a aprovação dele, né? Aí vem o pessoal chorando aqui, ó. O Brasil corre o risco de apagão caso o governo e Congresso não aprove ajuste de despesas, aponta o especialista. Exato, mas tem que cortar despesa, não é aumentar receita, não é aumentar imposto. Tem que cortar despesa. Privatiza a Petrobras, privatiza os Correios, pronto. Resolvido o problema. O Lula se livra de um problema, privatiza a Petrobras e resolvido o problema. Imediatamente os Correios. Privatiza os Correios, acaba com esse bando de cupincha do Lula que está lá nas diretorias dos Correios, um monte de gente à toa recebendo salários nababescos ali só por ser amigo de político e coisa e tal, e privatiza e acaba com essa história, né? Então, pode ter apagão do governo? Meio que já está tendo, né? Já viu que os aviões estão sem gasolina, os aviões da FAB estão sem gasolina, tomara que seja isso mesmo. Agora, o Haddad ficou chateado. Haddad falou aqui, ó, com o IOF derrubado, Haddad cogita cortar gastos ou recorrer ao STF. Não tinha nem o que cogitar. O que tem que fazer, Haddad, é cortar gastos. Corta gasto aí, vai ter que cortar mesmo. O engraçado é que, repara que o governo nem está falando mais em cortar emendas dos parlamentares, né? Porque eles estão colocando aqui como que vão brigar com os parlamentares, vão brigar. Ai, não, olha só, após derrota... Não, peraí, o que falou aqui? Não, que o Lula deveria desmontar o ministério dessa coalizão inexistente. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Sabe por que ele não vai fazer? Porque essa coalizão é tudo que ele tem. O Lula não tem nada além disso. Então, se ele expulsar o pessoal do União Brasil e dos outros partidos ali que estão dando sustentação ao governo, aí nem isso ele vai ter. É o mesmo caso das emendas. O Dino começou a cortar as emendas do pessoal, achando que não, agora vai favorecer o Lula, porque agora as emendas não passam mais porque o Dino está bloqueando. Aí pronto, agora o Lula não tem nada, não tem o que fazer para governar, né? Esse é o problema desse pessoal, a burrice desse pessoal, né? O problema origem é o fato do Lula ser impopular. Esse é o problema. Aí o Haddad está dizendo aqui que vai recorrer ao STF. Duas coisas. Primeira coisa, o Gilmar Mendes já defendeu uma saída política para o impasse do IOF e alerta sobre judicialização. Ele está dizendo, olha só, se quiser recorrer à justiça, você pode, né? A justiça não vai dizer que não pode recorrer, mas a saída deveria ser política. Por que ele está dizendo isso? Porque o STF já está com mais sujo que pau de galinheiro nessa brincadeira. Eles sabem que eles não podem ficar ajudando o governo Lula, sustentando o governo Lula. Eu acho que eles já estão percebendo que o transplante de presidente que eles fizeram deu errado, foi rejeitado, né? O Lula é um presidente transplantado que colocaram lá às pressas, deram um jeito de tirar o cara da cadeia lá da Polícia Federal e botar ele na cadeira de presidente e sem aprovação popular, sem nenhuma chance de ter apoio real, né? Deu errado essa sustentação do STF ao governo. O problema maior do STF é que ele sabe que também sem o governo Lula ele está ferrado também, né? Mas enfim, a saída política, o Gilmar Mendes está querendo sair da política, não quer a judicialização disso aí não. Agora, aliados de Hugo Mota ameaçam guerra se o governo acionar o STF contra a decisão da Câmara sobre o IOF. Ou seja, o governo tem que cortar despesas. Vai cortar as emendas parlamentares? Não estão recebendo mesmo, o Dino segurou as emendas parlamentares todas, então qual diferença faz, né? O governo tem que cortar despesas, é isso daí. Privatiza as universidades federais, olha só quanto desperdício de dinheiro que tem, privatiza a porra toda, resolve o problema num instante.